Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. Queridos, um encontro com a palavra do Senhor. Dessa vez eu gostaria de falar de um tema totalmente diferente. Eu quero te fazer uma pergunta. Esse é o nosso tema. Você crê em milagre? Eu tenho certeza que essa palavra pode mexer com você e até mesmo você pode falar que milagre hoje pode ser entendido como, eu creio na cura de uma doença. Ou você pode dizer, eu creio numa prosperidade financeira. Eu posso crer que eu estou vendo um anjo. Eu posso crer que coisas difíceis podem ser solucionadas. E tudo isso pode ser colocado como um milagre. Mas, queridos, você crê que milagre hoje, no nosso tempo, existe? Essa é uma pergunta totalmente direta. Nós temos um texto base para falarmos hoje com você. Nosso texto base de hoje se encontra em Filipenses, no seu capítulo 4, versos 6 e 7. Amados do Senhor, hoje eu vou trazer aqui um vídeo totalmente diferente que vai narrar e que vai ter aqui flashes de um acontecimento que teve agora, essa semana, no Brasil, queridos. Amados, na região do Espírito Santo houve um evento que eu considero um milagre e você vai entender isso. Fique vendo até o final, porque falaremos desse texto base que estará linkado a esse vídeo. Vamos ler o que diz o texto base de hoje. A palavra do Senhor diz: não estejais inquietos por alguma coisa, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, eu gostaria que você ficasse bem atento para essa narração que eu vou fazer em cima do vídeo do acontecimento que teve. Vamos falar sobre milagre. E hoje, com certeza, Deus falará com você poderosamente. Queridos, uma jovem de 22 anos, ela estava desaparecida há 36 horas. Ela tinha saído de casa sem o seu celular e sem dinheiro, nenhuma carteira, nenhuma identificação. Isso porque, naturalmente, para onde ela ia ser uma saída rápida. Já era noite. Queridos, assim que a família entendeu que ela estava demorando demasiadamente, a família começa a pedir ajuda nas redes sociais. Começa assim a pedir. No entanto, ninguém poderia imaginar que o mais surpreendente teria acontecido. Ela não estava desaparecida porque alguém a raptou. Ela não estava desaparecida porque ela foi embora e não quis voltar. Ela estava desaparecida porque ela tinha caído em um buraco que tinha 60 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura de queda. Queridos, foi algo incrível que aconteceu com essa jovem. Tudo crê e ela se desequilibrou em um barranco que a fez cair nesse buraco. Amados, ela estava há 36 horas. E naquele momento em que ela estava dentro deste local tão limitado, onde ela não tinha como sair, não tinha o que fazer, ela começou a orar. A única reação que ela teve foram duas coisas: pedir socorro e oração. Orava e pedia socorro e orava. Queridos, até que então, quando chega no limite desse tempo que já foi informado, uma pessoa que algumas pessoas podem dizer que foi coincidência, e eu acredito que foi o próprio Eterno que deixou aquele homem naquele lugar, um empresário que ficou exatamente de frente para aquele barranco onde estava aquele buraco. Ele estava conversando com duas pessoas. E conversa vai, conversa vem, essas duas pessoas se afastam, então de repente ele começa a ouvir algo muito longe. Um pedido de socorro muito longe. Ele pensa que é coisa da sua mente,
mas ele presta atenção. E aí ele vai tentando identificar de onde vem esse som. E aí, ele descendo um pouco o barranco, ele identifica que lá estava uma pessoa naquele buraco tão pequeno. Amados, para você entender a força desse milagre, e por que eu estou falando que é um milagre, e você vai entender tudo, porque vai fazer todo sentido para você. Ele chamou o socorro, ligou para as autoridades, o corpo de bombeiros chegou lá, e foram praticamente mais de 2 horas para que ela pudesse ser resgatada. Mais de 2 horas, isso, corpo de bombeiros. Então imagine você que nenhuma pessoa que ali tivesse a melhor das intenções conseguiria tirar ela daquele lugar de forma fácil e que não a lesasse. Veja que o corpo de bombeiros fez com profissionalismo, mas ainda assim levou mais de 2 horas. O melhor disso tudo é que quando ela foi finalmente resgatada, ela estava um pouco assustada, mas estava bem. E já foi levada ao hospital e se encontra estável. Queridos, essa história, que não é uma história, mas sim é uma realidade que aconteceu, principalmente agora, é algo que nos leva a considerar o que é milagre na sua concepção. Por que eu trouxe essa palavra, esse estudo falando sobre o milagre? O que você entende sobre o milagre? Se nós formos olhar para dentro da Bíblia, nós vamos olhar momentos também que pareciam insolúveis, momentos que pareciam que não iam dar jeito, como por exemplo, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Queridos, existe também Davi ali tentando defender o rebanho contra urso e contra leão. Queridos, são muitos os exemplos dos quais nós vemos o milagre. Dentro da Bíblia é sortido e numerosos os números de milagres que ali existem. Mas a grande verdade é que muitas pessoas se apegam a ler e não em acreditar. Por isso que esse estudo, essa exposição, ele veio aqui para trazer em foco no que o seu coração está crendo. Você crê no milagre que está na Bíblia porque ele está escrito, ou você crê no milagre que pode acontecer não somente ao seu redor, mas com você também. Queridos, falando sobre esse texto base no qual eu acabei de ler, ele é um versículo bíblico encontrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nesses versículos que eu li, ele escreve exatamente para encorajar os filipenses a não se preocuparem com nada. Mas em tudo, eles deveriam fazer o quê? Ter a oração e também a súplica para apresentarem a Deus com gratidão. Esse é o segredo. Problema todos teriam. Dificuldade todos teriam e terão. Mas qual é a forma de você apresentar esse momento, ou você vivenciar esse momento? É você usar as ferramentas certas. É você pegar realmente aquilo que vai funcionar, que é a oração e a sua súplica apresentada diante de Deus. A seguir, queridos, veja que Paulo ele vai fazer uma abordagem, vai informar sobre a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, que guardará os corações e as mentes que estão em Cristo. E isso vai de encontro exatamente naquela pessoa que nós acabamos de informar, essa jovem de 22 anos, que estava naquele buraco. Queridos, pense que o que ela fez foi pedir socorro e orar. E nas orações, com certeza, ela estava enviando as suas súplicas e foi um momento em que Deus cuidou da mente dela. Porque se fosse em outra ocasião em que a pessoa não estivesse fazendo isso, mas somente gastando a sua energia em só pedir socorro e se desesperar, poderia acontecer um desfecho totalmente diferente. Mas o que nós vemos ali é que houve sim
houve um cuidado de Deus para que o emocional, a mente daquela pessoa estivesse dentro de uma normalidade, dentro de um equilíbrio, ainda que estivesse em perigo. Então, queridos, a paz divina ela é uma tranquilidade que vem no interior e nos sustenta, mesmo que estejamos em meio a dificuldades e incertezas dessa vida. Por isso que esse estudo está trazendo para você algo que muitos poderiam falar, isso não é milagre, isso foi uma casualidade, isso foi uma circunstância que aconteceu ali, que foi uma coincidência. Não, queridos, foi um milagre, foi um acontecimento divino, onde a mão do Pai estava presente, onde até mesmo a pessoa que foi quem ouviu, ele mesmo entendeu. Foi Deus que me levou a ver aquela jovem. Queridos, esses versículos que eu citei aqui hoje, eles nos ensinam que nós não devemos nos preocupar excessivamente com as situações e as circunstâncias. Podemos confiar e devemos confiar em Deus, apresentando os nossos pedidos e a Ele buscando a sua paz, que vai além do que podemos compreender. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você, querido. Para você, minha amada, que entrou nesse canal hoje, eu sei que tudo que eu disse aqui já vale a sua inscrição. Não porque isso é um desejo somente meu, mas é um desejo para levar o evangelho muito mais longe. Você que tem uma pessoa que está desesperançosa, envie esse estudo, envie esse vídeo. Com certeza Deus vai falar com aquela pessoa, assim como está falando com você neste momento. Deus, Ele é um Deus que tem as circunstâncias em suas mãos. Então é claro que por mais que estejamos olhando para o nosso redor e vendo uma circunstância que não é favorável, assim como eu já citei homens da fé, assim como citei situações, como por exemplo, podemos olhar aqui, a rainha Esther, ela estava vendo que o seu povo ia ser dizimado, e isso já tinha um decreto real. Veja de quantas coisas eu estou dizendo. Qual foi a ferramenta que ela utilizou? Jejum e oração, queridos. Quebrantamento, oração, joelho. E ela conseguiu reverter através de um outro decreto, onde o seu povo poderia se defender de ser dizimado. Queridos, Deus, Ele age para nos abençoar. Isso não quer dizer que algumas coisas podem acontecer com a sua permissão. Mas entenda uma coisa, não há nada que possa acontecer no qual Deus não tem o controle. Ele está conosco, Ele nos abençoa. Ele, com certeza, em todos os momentos, está ao seu lado. Ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta, mas saiba que Ele está te olhando e está te abençoando. Que a paz de Deus esteja contigo e a tua família, em nome de Jesus.